Salve, salve galera, saudações, sejam bem-vindos ao canal do Comum da Silva, espero que todos estejam na paz e com saúde acima de tudo. Moçada, hoje eu vou tratar aqui sobre um tema que aí pode parecer meio sinistro, meio tenebroso, tal, que pode eventualmente até causar um pouco de desconforto para algumas pessoas num dado momento. Mas tudo bem, vamos lá, porque afinal de contas não adianta a gente tentar varrer a sujeira para baixo do tapete, tapar os olhos e fingir que certas coisas não existem. Então eu vou falar hoje um pouco mais aqui sobre a minha visão, o meu entendimento sobre o satanismo, que é algo muito real e espalhado ao redor do planeta. Acho que para começar então, é legal a gente falar sobre talvez a história mais famosa sobre o surgimento dessa entidade chamada Satanás, que na verdade aparece em várias tradições ao redor do mundo, religiosas ou não, e que vem com diversos outros nomes. Então é possível que outras histórias existam, mas essa que eu vou contar aqui é possivelmente a mais famosa de todas e que acredito que você até já tenha ouvido falar sobre isso, que é a rebelião dos anjos. Então, dentro do mundo angelical ali, os anjos foram criados por Deus, na verdade, com uma tarefa totalmente específica e única. A tarefa dos anjos perante a Deus é ajudá-lo na manutenção, na administração da sua obra, que é o universo, e também, e talvez primordialmente, auxiliar, guiar e cuidar da humanidade para que essa possa evoluir, atingir a sua plenitude de evolução. Isso é a função dos anjos. E dentro do mundo angelical você tem lá diversas castas diferentes de anjos com tarefas específicas. E no topo da hierarquia você tem os arcanjos. Talvez os mais famosos aí sejam Rafael, Gabriel, Miguel e Lúcifer. Inclusive, Lúcifer e Miguel são os dois arcanjos mais poderosos de todos. E Lúcifer, inclusive, era o favorito de Deus, o mais belo de todos os anjos, e que o seu nome significa aquele que traz a luz, aquele que tem a luz. E a humanidade evolui através do seu livre-arbítrio, que é justamente a maior dádiva que nós recebemos de Deus. O ser humano tem total liberdade de escolher qual caminho quer seguir, para evoluir, para ficar estacionado, para andar para trás. Cada um cuida da sua própria existência e arca com as consequências das suas ações. E os anjos não possuem livre-arbítrio. E isso talvez tenha sido um dos motivos principais para que Lúcifer se rebelasse contra essa ordem divina. Ele deve ter parado lá um momento e falado assim, peraí, por que eles têm o livre-arbítrio, esse pessoal aí, essa turma toda ignorante, primitiva e tal, e nós, eu principalmente, no acesso de vaidade, que sou um ser sublime, cheio de poderes, tem que me submeter a isso, a cuidar desse pessoalzinho. Então, Lúcifer, que sempre foi muito bom de lábia também, começou a trocar ideia com outros anjos ali e conseguiu trazer para a causa dele, 1/3 dos anjos, que se rebelaram e assim causaram uma grande guerra nos céus. E o arcanjo Miguel teve que intervir, reuniu os demais anjos e conseguiram derrotar a rebelião de Lúcifer. Deus, após isso, expulsou Lúcifer e seus anjos, seguidores dos céus, no mundo paradisíaco, e os jogou ali para o calabouço do mundo material, aqui, Acho que dá para entender essa expressão. Então, curiosamente, Deus não tirou os poderes de Lúcifer e dos seus anjos, que então se transformaram no Satanás e nos demônios.
ele permitiu que eles retivessem os seus poderes, inclusive autorizou, né, ou permitiu que Satanás, de certa maneira, governasse aqui o mundo material. Por que Deus assim fez? É uma história para um outro vídeo. Mas beleza, daí quando Satanás já estava aqui no mundo material aí e tal, ele falou que, né, pensou consigo mesmo também e falou que agora a minha missão de agora em diante é destruir a obra divina, a principal obra divina, que é a humanidade. Eu vou acabar com isso tudo aqui, vou mostrar que eu sou todo poderoso. Como que ele deve fazer isso? Porque Deus não vai permitir que ele mesmo venha aqui jogar bola de fogo, destruir tudo, né? Então, o método do demônio é através de buzinar no ouvido da humanidade, que é altamente suscetível, né, aos prazeres da carne, do mundo material. Então, Lúcifer provaria para Deus que conseguiria fazer com que a humanidade se autodestruísse. E começou a agir, então, dessa maneira, junto com seus demônios, né, os anjos caídos, que vão auxiliar ele nesse processo. Essa é toda uma história tal, bíblica, que também aparece em outras tradições. Daí você mistura ufologia nisso e fala que os anjos na verdade são ETs e tal. É uma coisa muito confusa. Realmente eu não tenho uma conclusão definitiva com relação a isso, mas até aqui eu acho que são entidades separadas, ETs e anjos. Tá bom, voltando aqui para o assunto. Então, essa é a história mais famosa sobre o aparecimento de Satanás. E como então que o satanismo age no mundo, né? Ele sempre agiu desde os primórdios da humanidade, onde esses seres humanos suscetíveis, né, a essa manipulação demoníaca, satânica, né, começaram então a fazer certos pactos com o diabo. Pacto com o diabo? Isso aí não é papo furado, não? Eu acho que não. Eu acho que pacto com o diabo realmente existe, assim como existe o pacto com Deus. Eu estou contigo, Deus, eu não abro, minha fé é inabalável, eu fecho com você a qualquer momento. E o contrário também existe. O cara que, por qualquer motivo que seja, se sente injustiçado, assim como Lúcifer se sentiu, falou, não, eu não vou, não quero saber, eu não quero, né, viver aí com dificuldades, e eu vou tomar um comportamento, seja lá qual for, não interessa se eu vou pisotear outras pessoas, se eu vou prejudicar outras pessoas, não interessa. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer para adquirir bens materiais, poder, subir na hierarquia social, etc. Infelizmente, muitos humanos caem na tentação de Satanás, que é justamente segurar a humanidade, segurar o espírito humano aqui no mundo material, que é onde ele governa. Quanto mais almas aqui, mais escravos e servidores eles vão ter. Outro dia eu também vou falar sobre a minha visão do espiritismo, tal, por que eu acredito em reencarnação, etc. Conversa para outro momento. Mas então como é que funciona o satanismo, por assim dizer, né, no planeta, mais ou menos? Sim, os demônios e o diabo estão ali no ouvido dos vulneráveis, mas os satanistas também, eles criaram, né, existe o satanismo institucionalizado também, organizado, onde, né, igrejas satânicas são conhecidas já, né? E que também o satanismo tem uma vertente, são várias vertentes dentro do satanismo, assim como qualquer outra religião, onde aparecem várias vertentes dentro do cristianismo, tem várias vertentes, judaísmo, etc. O satanismo também é similar. Então tem pessoas que são satanistas, né, que pode parecer um pouco exagero da minha parte, mas eu categorizo como satanista todo aquele que é egoísta e que não mede consequências para conseguir o que quer. Pura e simplesmente assim, para mim é satanista. Então tem um satanista que sabe que é satanista, tem um satanista que nem sabe o que é satanismo, que é satanista, e que por sua filosofia de vida eu o coloco como satanista.
porque está ali vulneravelmente obedecendo, escutando a Satanás. Então, a questão institucionalizada é aquela que você tem a igreja, né, tudo, Satanás, e eles cultuam justamente isso, os prazeres da carne, né, doa quem doer. Eles seguem muito aquele lema escrito, né, por Aleister Crowley, que era considerado um dos homens mais pervertidos, malvados do que já passaram pelo planeta, porque ele fazia muita ritual de magia negra, inclusive. Escreveu um livro, né, o livro da lei, alguma coisa assim. Depois eu coloco na descrição aqui o nome correto do livro, e que fala em um determinado momento ali que faz o que tu queres, que é justamente esse lema, essa filosofia dos satanistas. E esse Aleister Crowley, inclusive, influenciou várias gerações em vários setores diferentes da humanidade. Música, por exemplo, os Beatles, que cultuavam muito do que o Aleister Crowley falava, né? Não estou dizendo aqui que os Beatles eram satanistas, não é isso, mas que foram influenciados sim por certos pensamentos, né, de Aleister Crowley e diversas outras celebridades aí. E ele esteve envolvido também em questão de espionagem, guerra, tudo. Então é uma figura muito emblemática que contribuiu muito para o crescimento da filosofia satanista. E o maior problema de todos que eu vejo é que esses satanistas de topo do escalão, né, que talvez tenham um contato ali até mesmo direto com Lúcifer, através de rituais de magia negra, que envolvem coisas muito sinistras, que é a parte difícil que a gente tem que falar, que é a questão de sacrifícios, né? Sacrifícios humanos, que envolvem inclusive crianças e bebês. Infelizmente isso é uma verdade. Então é muito sinistro essa questão, mas quanto mais você se põe a trabalhar a obra de Satanás, que é destruir a pureza total da humanidade, o que representa a obra divina em seu esplendor, que é a criança e o bebê, a inocência, você em troca recebe muito poder. E você tem a questão também que certas substâncias são extraídas desses rituais, que se bebe o sangue, né, dos sacrificados, coisa muito sinistra que acontece, infelizmente acontece, não adianta querer fingir que não acontece. Então esses satanistas de maior escalão, eles se infiltram dentro de governos, dentro de organizações mundiais como a ONU, a Organização Mundial da Saúde, e ali se faz ali uma hierarquia onde você pega outros humanos vulneráveis, inteligentes, capazes, que poderiam seguir outros caminhos, mas que preferem esse caminho do egoísmo, que atraem, né, esses outros humanos para suas redes e começam a manipulá-los, colocam eles em situações assim que você tem que fazer certo ritual, e é um ritual muito sinistro que se você participa disso, você caiu na teia e teoricamente não tem como se livrar mais. Na verdade, todo mundo pode se livrar de qualquer situação que estiver, bastando pedir honestamente a Deus que quer se redimir. Mas enfim, muitos não fazem, ficam com medo, começa um mundo de chantagens, começa um mundo de ameaças, né? Ameaças sinistras contra a família dessas pessoas, e aquilo vai toma um corpo. Pense isso ao longo de milênios, né? Como isso não foi realmente sendo enraizado. Daí no mundo do entretenimento você tem vários desses satanistas de alto escalão, dentro de Hollywood, dentro do mundo da música, da moda. Eles estão infiltrados em todos os setores da humanidade. E eles mesmos são manipulados por Satã, porque a filosofia deles, né, de egoísmo, doa quem doer, eu vou subir na hierarquia aqui. E daí fica aquela questão de quem é o mais cruel, quem que é o mais, né, pervertido, que vai ganhar o maior favor de Satanás. E vão para caminhos altamente,
né, das trevas, e que daí caem totalmente nesse domínio e que querem puxar toda a humanidade, né, para a lama. E a gente está vendo isso mais e mais acontecendo. Eu acho que realmente a gente está vivendo um momento derradeiro do confronto entre Satanás e Deus, que está na Bíblia, no Apocalipse. Não sou uma pessoa religiosa, mas considero muito do que ali está escrito, e vou falar sobre o Apocalipse num dos próximos vídeos aí que vai vir em breve. Então você tem o satanismo, de maneira resumida aqui, como uma filosofia de vida, onde a pessoa, eu considero ela que ela seja satanista, mas talvez ela nem se considere, nem não tenha, né, esse entendimento. E você tem o satanismo organizado, né, que daí é realmente, né, feito através de pactos, rituais satânicos sinistros e tudo mais, e que o bicho pega ferozmente lá. Agora, é para ter medo do Satanás? Não sei. Qual que é a tua vibração aí? Qual que é a tua cabeça? Né? Você já se decidiu ou você ainda está em cima do muro? Você fecha com Deus, né? Filosofia que Jesus Cristo nos ensinou e que vários outros importantes avatares que passaram por aqui, Buda e tudo mais, nos ensinaram? Ou você vai para a linha de Satanás, dos demônios, e se entrega aos prazeres do mundo material e para ficar, né, aqui preso, né? Uma hora ou outra todos nós vamos ter que fazer nossas decisões, né? E daí não vai ter para onde correr. Se você está em cima do muro, uma hora ou outra você vai ser empurrado para um dos dois lados, vai tombar para um dos lados, né? Então toma logo a sua decisão. Eu acho que talvez para terminar aqui, né, porque muita gente pode parar e falar assim, quanta bobagem, que Satanás, o quê? Não existe porcaria nenhuma, isso é tudo folclore. O que eu posso dizer para você é o seguinte: o maior truque do diabo é fazer com que você não acredite que ele exista. Beleza? Então, ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus. Alta vibração é o que interessa, fazer o bem é o que interessa, e continuamos a nossa caminhada. Forte abraço, fiquem todos com Deus, até mais.